O que uma retroescavadeira e um período de 12 horas me ensinaram sobre verdade ou consequência? Esse sou eu, pequenininho, em cima de um trator vermelho. Sempre fui apaixonado por máquinas. E me recordo que na época da Expo Inter, meu pai me levava na Expo Inter e eu sempre gostava de tirar foto em cima dos tratores. Mas esse também sou eu. Em cima desse burrinho, eu me recordo que quando tinha um senhor que passava pelo nosso bairro no final de semana, ele trazia sempre esse burrinho para a gente poder tirar foto. E eu tenho esse registro também. Eu tive o privilégio de crescer numa família que nunca me aceitou, me acolheu. E há uma diferença muito grande entre aceitar e acolher. Quando a gente fala que aceita alguém, a gente até coloca um patamar de superioridade. Ou seja, eu valido a sua presença para você estar aqui. A acolhida é diferente. A acolhida existe amor. E eu sempre digo que eu cresci numa família onde sempre teve pouco dinheiro, mas teve muito amor. E esse amor foi o que eu precisava para eu poder ser quem eu sou hoje. Eu nunca sofri discriminação na minha casa. E reconheço que isso é um privilégio, onde muitas pessoas ainda sofrem preconceito só por ser quem é. Mas quando é que a temática de diversidade e inclusão chega na sua vida? Para algumas pessoas está chegando pela primeira vez hoje, nesse evento maravilhoso. Para outras pessoas, talvez já teve algum contato numa palestra, treinamento ou atividade. E para algumas pessoas, a temática da diversidade e inclusão, ela não pede licença ou vem como um convite. Ela simplesmente bate na tua porta e fala: ei, o que você vai fazer a partir de agora para se tornar uma pessoa mais humanizada? Esse é meu pai, seu Donário. Ele faleceu em 2021. Semana que vem ele estaria completando 85 anos. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. E eu amava a profissão dele. Operador de retroescavadeira. Eu me recordo que quando tinha obra perto de casa, eu ficava muito feliz. Porque sabia que meu pai viria almoçar. E se ele viria almoçar em casa, eu sabia que eu poderia ter uma carona. Eu sou dos anos 90. A minha escola ficava muito próxima da minha casa. Até o final da rua, dobra a primeira direita, dobra a primeira esquerda e já podia avistar a minha escola. Como eu sou dos anos 90 e muita coisa era permitida, eu tive o privilégio de viver algumas coisas que muitas pessoas não viveram. Hoje meu pai praticamente seria preso se ele fizesse isso. Mas eu me recordo que eu dizia: pai, me leva hoje na concha da retroescavadeira. E ele me colocava naquela concha da frente, eu ia todo feliz com a minha mochila, me equilibrando, por mais que ele andava devagarinho, mas eu me sentia único, porque eu era a única pessoa que chegava de retroescavadeira na escola. E eu acho que todos esses anos da história daquela escola, eu acho que eu fui a única criança e jovem que chegou de retroescavadeira. Mas eu gosto de falar sobre a questão da diversidade e inclusão. Quando eu falei ali sobre a questão da unicidade, né, que eu me sentia único, todos nós somos únicos. Os estudos de diversidade e inclusão vão dizer para nós que, de forma individual, nós somos únicos, porque a soma das características que carregamos nos faz únicos. Quando vivemos em comunidade, percebemos algumas semelhanças. Eu percebo o meu tom de pele semelhante àquela pessoa, ou a minha sexualidade, minha crença ou espiritualidade. E ao viver em comunidade, percebemos que somos semelhantes, né? Mas também de forma individual somos únicos, também percebemos diferenças. E aí que está o conceito da palavra diversidade social. É os estudos sobre as nossas características, que nos moldam como pessoas únicas, semelhantes em comunidade, mas também vai dizer sobre os nossos comportamentos. Mas voltando sobre a história do meu pai. Meu pai era operador de retroescavadeira. Eu me recordo que ali por volta de 5h30 da tarde eu já estava em casa e na sequência ele chegava do trabalho. Geralmente ele tomava café, mas ele gostava de fazer uma coisa muito específica em alguns dias da semana. Depois de comprar frutas e verduras. Ele saía, comprava frutas e verduras e voltava. Um certo dia eu cheguei em casa da escola e minha mãe me falou que meu pai não tinha se sentido muito bem e que ele tinha chegado mais cedo do trabalho. Coisa que não era comum no meu dia a dia. Me recordo que o meu pai estava no quarto e ele estava sentindo muita dor de cabeça. Naquela noite ele não foi comprar frutas e verduras. O que nós não sabíamos é que naquela noite meu pai estava tendo sintomas de um pré-AVC. E ele teve um AVC dormindo. E o AVC dele afetou justamente a visão. Em 12 horas, meu pai perdeu a visão, o trabalho, a pilotagem na retroescavadeira, e a liberdade e a autonomia de poder comprar frutas e verduras.
E em 12 horas, a temática bate na minha porta e diz: ei, o que vocês vão fazer com uma pessoa cega agora? E o que vocês vão fazer para tornar o ambiente mais inclusivo para ela? E nós percebemos que em nenhum contexto social a gente aprende a ser inclusivo. A gente primeiro aprende a conhecer o preconceito. Todos nós, mesmo não sofrendo, sabemos explicar o que é o preconceito contra uma pessoa negra ou contra uma pessoa LGBT. A gente até sabe explicar daqui a pouco o que pode ser o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Mas a gente não aprendeu a como criar acessibilidades para que uma pessoa com deficiência possa também participar do processo e ajudar na construção da sociedade. Então, primeiro a gente aprende o preconceito. Só na consequência que muitas vezes a gente aprende a inclusão. Só que muitas vezes a consequência é o incêndio, quando já aconteceu a discriminação e muitas vezes não tem mais o que ser feito. E diversidade é fato, sempre existiu. E se ela sempre existiu, e ela existe, ela é a própria verdade. Só que a gente ignora muitas vezes essa verdade. A gente muitas vezes não se aproxima da diversidade por ignorância, por insegurança, por medo, ou até por aprender a ser preconceituoso contra aquela pessoa que é muito diferente de você. E diversidade, se é realidade, ela é verdade. A inclusão vai ser a consequência que a gente precisa ter para acolher essa diversidade que sempre existiu. Eu me recordo que quando eu falei sobre a minha sexualidade para minha mãe na adolescência, e pai e mãe sempre sabe, né? Passaram um tempo, a mãe disse assim para mim: nossa, mas como hoje tem pessoas LGBTs, na minha época não tinha tanto. Falei: não, mãe, sempre existiu. O que acontece é que quando a senhora tinha minha idade, nem existia a sigla LGBT+. Década de 60, 70, 80, que começou a se falar de GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E até a década de 90, ser LGBT, segundo a Organização Mundial da Saúde, era uma patologia, uma doença. Quem ia querer falar abertamente que era LGBT? Poderia sofrer consequências. Ou se achar que era um erro. Então, quando a gente começa a olhar para essa realidade, a gente percebe que graças às políticas, às leis, mas também o nosso autoconhecimento, a gente começa a perceber que diversidade é realidade. Aprender sobre diversidade e inclusão não é eu aprender sobre o outro, a característica dele. É eu me permitir aprender comigo mesmo, nesse exercício de autoconhecimento, quais preconceitos eu tenho. E hoje eu deixo a reflexão para vocês. Onde é que o teu preconceito fala mais alto, se todos nós temos preconceitos? O que talvez você não faça é tornar o preconceito uma atitude, uma discriminação ou violência. Mas todos nós carregamos algum preconceito e ele fala mais alto em algum contexto. Um dado bem importante: 53% dos profissionais LGBT+, já omitiram sua orientação sexual ou identidade de gênero em processos seletivos ou entrevistas de emprego. Essa é uma pesquisa da FGV. O que eu quero dizer com isso? Numa sociedade onde existe o preconceito, e se eu sofro com ele, e que muitas vezes eu tenho medo de ser quem eu sou pela reação do outro, quando eu omito, principalmente no mercado de trabalho, a energia que eu deveria estar gastando, inovando e trabalhando, eu estou gastando me preocupando em como é que eu vou aparentar. Se eu vou aparentar ser mais heterossexual frente ao meu colega ou chefia. E quando a gente gasta energia em estar preocupado em a gente estar, será que eu vou conseguir ser aceito ou acolhido naquele espaço, é cruel. Porque a gente precisa estar gastando energia inovando. E é por isso que tem essa lacuna tão grande na desigualdade social, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de inovar, porque está gastando energia em se preocupar em como é que vai ser acolhida naquele espaço. E até quando a gente vai ignorar a verdade, a realidade que existe, que é a diversidade, e a gente vai viver apenas na consequência. Eu que atuo com a temática de diversidade e inclusão, principalmente na área da educação e para empresas, a nossa pauta não vem para apagar incêndio. A nossa pauta vem para prevenir, para evitar a discriminação e a violência. Mas ainda nós, como sociedade, a gente acha que falar de diversidade e inclusão é resolver problemas sociais, e devia ser a prevenção. Eu me recordo que há um tempo atrás, eu estava na rodovia e tinha dado um acidente a uns quilômetros à frente. Estava tudo congestionado, não tinha o que fazer. Nesse momento, uma luzinha começa a piscar no meu retrovisor e essa luzinha vem se aproximando com o som de uma sirene. Logo, os meus pensamentos, porque eu aprendi sobre isso, eu identifico que é uma ambulância. Nesse momento, ela me dá uma informação à minha mente. Ela diz: Mateus, tem uma vida lutando contra a morte ali dentro e cada segundo é precioso. E ela vai me pedir uma atitude, que muitas vezes pode ser discriminatória no nosso dia a dia, porque a nossa mente nos dá comandos, né? Ou positivo ou negativo. Ela pode te pedir uma atitude inclusiva ou não inclusiva. Mas como nós somos seres humanos, e ainda bem,
a gente vai fazer uma atitude inclusiva, que é o quê? Bota o carro por uma das pontas e deixa o meio livre para a ambulância poder passar. Nesse momento tão puro, a nossa mente não pergunta, tá, mas quem é que está lá dentro? É um homem, é uma mulher, uma pessoa com deficiência? Não. Ela só diz que tem uma vida lutando contra a morte ali dentro. Cada segundo é precioso e dê passagem para essa vida poder passar. Se nesse momento tão puro a gente não se apega aos rótulos, porque é uma vida lutando contra a morte ali dentro, por que durante toda a vida a gente se apega aos rótulos e nós chamamos as pessoas a viverem em paz? Os rótulos, as características são importantes para a gente conhecer a diversidade. Mas se a gente usa elas para gerar discriminação e preconceito, como nós estamos atrasados? Tem pessoas criando tecnologia para colonizar novos planetas. E a gente não tem a mesma ambição de usar essa tecnologia para combater o racismo. É 2025, mês de novembro, a gente ainda precisa falar sobre consciência negra, ainda precisa falar sobre racismo. Como estamos atrasados? E a tecnologia, se ela fosse pensada primeiro para a pessoa com deficiência, como meu pai, talvez o mundo seria totalmente diferente. Mas, infelizmente, o mundo não foi pensado primeiro na pessoa com deficiência. Foi pensado para pessoas sem deficiência. E aí mostra essa lacuna ainda que existe entre pessoas com e sem deficiência. Mas, falando em tecnologia, pedi ajuda da IA, pensando como seria hoje se o mundo fosse pensado para o meu pai, se ele ainda estivesse vivo. E eu pedi para recriar uma imagem, eu e ele na retroescavadeira, que eu sou tão apaixonado. Que saudade que eu tenho dele. E eu fico pensando, se o mundo fosse pensado primeiro para ele, talvez hoje ele estaria, né, ali, podendo pilotar com tecnologias pensadas para ele. E eu ia dizer para ele, pai, liga retro, simbora. Que hoje o teu filho vai falar pela primeira vez no TEDx. Deus abençoe vocês. Obrigada.